o tempo, o verdadeiro relógio de todos os seres. O ciclo do tempo gira e vai desenferrujando as engrenagens da alma. Vai limpando tudo o que foi oxidado e deixando que o ouro verdadeiro brilhe novamente. Dentro de cada ser existe um disco, uma roda, é o disco da autorrealização. Assim como os dias giram e viram em noite, e as marés descem e sobem, e o sangue circula como um rio vermelho nas veias, da mesma forma existe um giro sutil, vibracional, o disco da autorrealização. É uma engrenagem que precisa ser desenferrujada, girada, porque só através de girar o disco a alma poderá se descolar do passado e trazer o futuro ao presente de uma maneira muito poderosa e clara, invocando o seu eu eterno. Gire o disco. Aquilo que você foi está se tornando outra vez, de velho em novo. Dê adeus ao velho eu, acolha o novo eu. Assuma o seu eu eterno. Esse eu que você chama de seu no momento atual é só mais um giro do tempo mudando as estações. É um novo tempo que chega. Alegre-se. O futuro está chegando. É a era do sol. It is clear that we are passing through challenging times. Humanity seems to be facing one problem after another. We only have to turn on the news to see the state of the world today and how many issues there are for us to deal with. But it's also true to say that the darkest hour comes before the dawn. So although we see a lot of darkness around us, but yet it's also time for humanity to move into a new day, the time which we may describe as the age of the sun, a time of lightness, a time of awareness. And I feel one thing that is very important to bear in mind as we seek to move into the age of the sun is that this journey towards the age of the sun is indeed a return journey. The inner journey, the spiritual journey, is a return journey back to our truth, back to our divinity, back to emerging the very best within us. And since it is a return journey, therefore, it is possible for each person to do. Think of why it is that every person seeks peace of mind, seeks some happiness in the heart, seeks the exchange of love and respect in relationships. This shows us what is our real nature. It shows us what is at the very core of our being. And so perhaps the first step towards moving into the age of the sun is to begin to emerge the very best within our own selves. And that means to get in touch with, to locate, to access our own divinity, and to give it life once again, so that it is fully emerged. And for this, I think we need to explore what really is the most important word in human language. And that is the word awareness. Now, according to what we place into our awareness, will be the state of our personal lives, our relationships, and therefore also the condition of the world. I'd like to show you a slide to help me to explain some ideas about awareness.
And so here, this slide is showing us that our awareness can be limited or it can be unlimited. So right at the bottom of this image, the awareness is shown as being very limited. Now, what do we mean by limited? We'll go into that too. But when we have a limited understanding of, a limited vision towards life, then since we have only a slice of the picture of what life is about, it creates a deep inner feeling of insecurity. And when you are insecure, then naturally there is a tendency to hold on to something in order to try to feel secure, to feel stable, and to feel safe. So when we don't understand what is life, what is death, why people do what they do, why good things happen to bad people, why bad things happen to good people. So all of this lack of understanding creates a confusion in the mind, and that is what contributes to this inner insecurity. So what has happened to us is living in limited awareness has caused us to hold on to our perceptions, our ideas, hold on to people and places and objects. The mind has developed this habit of holding on to things outside of itself. And after some time of holding on, we feel we cannot live without the object of what we are holding on to. And as this has increased and become a lifestyle, it has created attachments. And as you can see in this diagram, how the process takes place. I begin to hold on to something, I create a dependency, and it becomes an attachment. And where there is attachment, in some way, in some shape or form, there will definitely be some discomfort or some type of sorrow. And so we wish to move out of this experience of life to really emerge the best within us, emerge our divinity, and to experience living in the age of the sun. Let's now look at the other end of this diagram. This here is showing us our awareness as being unlimited. Now, when we live in unlimited awareness, then very naturally the mind begins to let go. Why? Because you feel secure. When you feel secure internally, emotionally, mentally secure, then you feel you have nothing to lose. And because of that feeling, then the mind is able to release and let go of its attachments. There is a saying in the Hindi language, "Chodo to chuto," let go and you will be free. But in order to let go, I first need to feel secure. And when you do let go, then the feeling which comes is of freedom. Freedom from what? Freedom from any kind of sorrow or suffering. Freedom from getting upset. Freedom from fear. Freedom from anger. Freedom from having a bad mood, and so on. The list is very long. And it's when we are truly free on this internal, mental and emotional level, then we can experience the truest and deepest form of happiness.
then we are free from a life of reaction, and instead we move into responses, chosen responses. Freedom is a necessary prerequisite to real happiness. Think, for example, of someone who is a prisoner. The prisoner cannot decide for himself or herself when to wake up, when to eat, when to exercise. Somebody else decides for him or her. So too, for us to move out of the prison of our old emotions and old thought patterns is the deepest form of freedom. The result of that is this genuine, deep, and authentic happiness which emerges from within the self. And when we are living in that natural state of happiness, that is like emerging the qualities, the tendencies, the attributes of the age of the sun within myself. It is as though a new dawn has broken within my inner self, and I'm experiencing that age of the sun arising. And so the question then comes, well, how do you move from this state of limited awareness to unlimited awareness? How do you move from insecurity to true security? And once again, the diagram showing us very clearly that the method to be able to do that is to use the fuel of spiritual knowledge. And hence, it's important to study, to go into the depth and the understanding of spiritual knowledge, which acts as a kind of rocket fuel to take our awareness away from our old patterns of thinking. So it is one thing to hear about these things, but it's something else to reflect upon them. It's yet another thing to study these things, and it's even yet another thing to research them. And therefore, the idea of the spiritual university is to research spiritual knowledge such that I can really awaken the sun of divinity within my own self and make happiness, make peace of mind, and make the capacity to share love and respect into my nature once again. So that's the broad picture, the awakening and the raising of my awareness. And with regard to spiritual knowledge, what then are the areas of spiritual knowledge that we need to research in order to release this divinity from inside? And the starting point is always the most important question. The first question, the question which leads to the first step of self-realization, and that is, who am I? How do I describe myself? How do I define myself? Now, I've found that every person, in fact, is giving an answer to this question, who am I? But mostly we give a passive answer to this question. We answer it on a subconscious level, and rarely, sometimes we look for the answer consciously. But yet each one of us is carrying the answer in our consciousness, and whatever answer we are giving to that question, who am I, is impacting my emotional state, the way I handle people, situations, praise, criticism, victory, defeat, being the center of attention or being ignored,
all of those things outside of me, the way I feel about them is connected to how I'm answering this question, who am I? And so let's now look at another slide to help us to explore where is it that I am living from? From what sphere of life am I going into the world and interacting with the world? So now here comes the next slide. And so this here is telling us about 3 spheres. And as you can see at the very center, there is the sphere or the realm of being. And around this is the sphere, the realm of doing. And then around that one is the sphere or the realm of having. Now, for the most part, we tend to spend most of our thought energy in either the doing or the having realm, and in both. Which means as we go through the day, our thoughts are concerned with the things I have to do. For example, there is my job. I have to take care of my family responsibilities. I may have some travel to do, etc., etc. So throughout the day, I'm thinking about the things I have to do. And the other thing that our thoughts tend to be consumed by are the things that we have. And so we may have, for example, some property, some possessions. We have a nationality. Our body has a certain skin color, a race. We may have an identity connected to where we are born or where we have grown up, or where we have been educated, qualifications we have, relations, and so on. And so what has happened to us is that we have identified with the things that we have and the things that we do. And this identification with the doing world and the having world, it creates this thing called ego. And where there is ego, there will always be ego-based emotions. And that you can call as the age of darkness, the world of darkness. Ego-based emotions are always going up and down and causing some kind of suffering, some kind of discomfort. But to be in the age of the sun and to awaken that sun of divinity within you means to start living in this zone, which we may call as the being zone. And that is known as the first step of self-realization. I am not what I do. I am not what I have. I am. And how we end that sentence, I am the being. I am the spirit. I am the soul. It's not enough to know this. It's not enough to accept this. It's not enough to believe this. But what is important is to live this. And living in soul consciousness, this is the step towards living in the age of the sun. Now, why this is important is because we all know on paper, we all know that in theory, the highest form of living, the most noble way to live, is to live with virtue. To live, for example, with kindness, with good wishes for others, to be able to forgive others for
actions they may have done, to be able to tolerate and let go, to have patience. So there's a whole long list of virtues which we can describe as living in the lifestyle of the age of the sun. But in order for this theory to become practical, in order to build this bridge from theory to practice, we need strength. We need energy to be able to do that. We need the strength to be able to move away from our old habits and tendencies and to live with virtue and divinity. And the first step towards building that bridge is to practice living in soul consciousness. And as I mentioned, not enough just to know this, but as we go through the day-to-day life, really practicing to be in the awareness, I am a peaceful soul. Another day, I am a joyful soul. Another day, I am a loveful soul. Another day, I am a powerful soul. And so what this means is, it's like you drop that thought into your awareness. And as you go through the day, you just hold that thought in your awareness and just pay attention to trying to keep that thought there. Just allow it to percolate throughout your awareness throughout the day. Whilst you are walking in the street, you're talking to somebody in a shop or at work, or you may be traveling in the bus or the train, but practice living in this state of soul consciousness. It is the main spiritual practice that, in my view, in my experience, and it is also the most powerful thing one can do to invite those inner divine qualities to truly emerge. The more I am practicing to live in a state of soul consciousness, the more naturally I am strengthening, emboldening, empowering my self-esteem. And as that happens, as the self-esteem becomes very solid, very strong, then emotionally you begin to feel very stable, very safe, very secure, very strong, very serene. And then naturally, what you would find as you go through the day, that whereas before maybe something would irritate you, or someone's behavior you would find irritating, but now you just feel very cool, very calm. And in fact, you can give that person back some very positive response. Not only are you not hurt anymore, not upset by comments or behaviors of others, but in fact, you can reciprocate something very divine and beautiful. And this also is like a gift towards another person. And I think this really is the measure of truly emerging the best within you, when you begin to feel different in the situations which you used to find challenging or difficult in the past. This really is where we begin to walk our talk. This is where, so to say, the rubber meets the road. When I'm practicing to live as a soul in the daily life, I'm able then to emerge my good wishes, my positivity towards those who are around me. So the first beneficiary of all of these things is myself.
because this divine energy will emerge from me and come out through me. And on the way out, it will necessarily cleanse any old thought patterns, bitterness, or resentments I may have experienced. And then comes the next thing. How is it that I can naturally generate good wishes and kindness and benevolent, uplifting feelings for whoever I come across? Whether it's people I know, family members, work colleagues, or it's people you just happen to go past, or people you meet for a few moments in a shop or at the airport. What is it that invites that divinity to be constantly emerged in our relationships? Now, that is connected to is our vision. And something which I find very, very important is to ask myself that when I see another person, when I see another human being, what is the first thing I see? Where does the vision of my mind go when I see another person? And so now I'd like to just share the last slide with you, just to explain this particular idea. So what this is showing us here is two individuals, two human beings. And so let's look at the one on the left first. So here is, for example, I, the soul, I, the spiritual energy, I, this inner being. And so what we have is we are covered by these half circles representing ego masks. Our true self, our divine self, has been covered over by these various masks, these ego masks of our nationality, our gender, physical, current age, culture, caste, religion, tribe, class, social status, profession, so on and so forth. All of these ego masks I have been carrying. So the first step, as mentioned already, is I step back from all those ego masks and I live as a soul. I live as a spiritual energy. And then when you come into conversation, interaction, communication with another person, then the thing to do is to allow your vision to cut through all of the ego masks that that other soul is also wearing. So for example, physically somebody may be of a different skin color to you, maybe tall or short, maybe of a different nationality, perhaps maybe of another religion or another caste, another class, another social status, socioeconomic, demographic, but you choose to allow your vision to cut through all of those things, and you see the other as a soul. The first thing you see when you see another human being, this is another soul. This is another unique actor in this grand theater of life. And what happens when you begin to develop this soul-to-soul vision with everyone is you are able to go beyond and in fact to dissolve your own prejudices and your own biases. And the result of that is what comes out from you
There's a very natural sense of acceptance for this other soul. A very natural form of respect. You begin to develop genuine, authentic feelings of respect for the other soul. A natural love emerges from you. Whether that person may be even young or old, or you may not even speak the same language, but yet the language of your feelings, the language of your thoughts, will give that other person a message. I accept you. I respect you as you are. And the wonder, the amazing result of this is it naturally tends to emerge the divinity within the other person. And this is something I have personally observed when I have seen some very mature spiritual people, some great yogis, that because they have this very natural soul-conscious vision towards everyone, whoever would go in front of them would become like a baby, which means their ego would melt because they were receiving very pure love. And this is a magical formula that pure love melts ego. Think of, for example, a person who may be very arrogant and very proud of their achievements in terms of qualifications or business accomplishments. But if that person were to go in front of a baby or just a young child, the purity of that baby would touch that other adult. And often adults begin to behave as babies in the company of babies because it's reminding them of that innocence, that purity, that inner cleanliness, which is perhaps one of the most beautiful feelings we can experience, where we are beyond the games of this murky thing called the ego. And so even as adults, in a way we are learning how to be as clean, as pure, and innocent as a child once again, with these feelings of acceptance, these good wishes, respect, and all of these are called as love, pure love. And one of the things you realize as you practice soul consciousness is how to love others at the very highest of all levels. You discover the law of pure love. And that law is that you can care, you can share, you can help, you can cooperate, you can encourage, you can inspire, you can console, but you cannot possess. The moment we try to possess another person, even just in our minds, then we are breaking that law of pure love. And whenever that law is broken, whenever any kind of law is broken, then there is some form of penalty. And in this sense, we lose our happiness. But soul consciousness frees us from that. When I'm soul conscious, I feel very full internally, emotionally. I feel very secure. And so the tendency to try to own or possess somebody else's behavior, somebody else's personality, that tendency just begins to evaporate and disappear. And hence we are truly able to offer the best of ourselves to others and to the world. And it's the most gracious and wonderful and noble invitation for others to also emerge the best within themselves. And perhaps that's the greatest gift of all that we can give to each other, is to aspire to enable each other's spirits to fly.
Thank you and Om Shanti. Há 32 anos atrás, eu passei por uma situação bastante desafiadora. Nesta época, eu fazia parte de uma determinada filosofia de vida. Então, um dia à noite, eu estava estudando um livrinho dessa filosofia, estava escrito lá: na verdadeira fé, você não tem pressa, não tem dúvida e não deixa o intelecto interferir. Então, não tem pressa, não tem dúvida e não deixa o intelecto interferir. E nesse momento, aquilo encaixou aqui. Eu sabia que era a resposta que eu precisava, aquilo que eu desejava no momento tinha a ver com mudar de cidade também. E eu senti que eu já sabia o que fazer. Eu entreguei aquela situação com poder superior e então eu saí da escuridão para a luz, eu posso dizer. A partir daquele momento, eu não tive nenhum pensamento de dúvida, de preocupação, pensamento de medo, nenhum pensamento negativo, porque isso ia me atrapalhar. Eu segui os meus dias feliz, fazendo o que eu tinha que fazer. Eu tinha certeza que o melhor ia acontecer. E tanto que uma colega de trabalho, também professora, ela me perguntou certo dia: você já fez sua inscrição, você vai prestar o concurso tal, parece muito bom. E eu respondi para ela: não, eu não fiz, eu não vou fazer porque não adiantaria, eu vou me mudar de cidade em breve. Só que tinha nada certo para eu mudar de cidade, era tudo aqui dentro, né? Era aquela entrega que eu tinha feito e os meus pensamentos elevados que me garantiam isso. E assim foi. Daí a um mês exatamente, as coisas começaram a acontecer na prática. Ok, tempo passou e há mais ou menos 6 anos eu passei por uma situação muito difícil, uma situação totalmente inesperada. No dia em que algo aconteceu, era com alguém bem próximo da minha família. Eu senti muita tristeza, eu senti muita dor no dia. Eu compartilhei com uma pessoa que me ajudou muito nesse dia, que o meu sentimento era de quase morte. Embora a situação não tivesse nada a ver com doença, com morte em si, enfim. Talvez essa pessoa que me ajudou esteja ouvindo aqui hoje e seria bom, porque eu tenho uma imensa gratidão por ela. Então, nesse dia à noite, nós tivemos uma longa conversa, uma conversa muito doce, muito amorosa, e essa pessoa foi me ajudando a entender, não é? À luz desse conhecimento da Brahma Kumaris, me ajudando a entender a lei do retorno. Não que eu não soubesse disso, eu já sabia, mas naquele momento eu não tinha condição de sair daquela situação sozinha. Então esse anjo, eu posso dizer, me ajudou imensamente. E naquele momento, naquela conversa, eu já fui saindo da escuridão para a luz, eu já fui me sentindo tão leve, tão bem, tão em paz novamente. Era noite, como eu disse, eu fui me deitar, dormi profundamente, como se nada estivesse acontecendo na minha vida. Acordei cedo para meditar, conforme é praxe nós fazermos aqui na Brahma Kumaris, não é? Muito bom. Então, durante a meditação, aí caiu uma ideia aqui. Uma ideia que eu sabia o que ela significava. E essa ideia era, me lembrei daquilo que eu tinha feito lá atrás, que eu poderia simplesmente entregar essa situação para Deus, retirar qualquer pensamento inútil, negativo, qualquer dúvida, qualquer não aceitação e que ia acontecer o melhor. E assim eu fiz. E passei pela situação sem sofrimento, eu só ia fazendo o que eu tinha que fazer
e o impossível tornou-se possível. Daí a 2 meses, o resultado foi o melhor de todos. Então é dessa forma que eu saio da noite para o dia, da noite para o sol. E me sinto muito grata por compartilhar. Eu vejo na palavra um forte aliado para a construção desse mundo melhor, desse mundo de luz. Mas para isso é necessário irmos a fundo em seus significados e em suas representações. Uma palavra pode definir uma emoção, um sentimento, poder, sensações. Por exemplo, quando eu penso na palavra acolhimento. A palavra acolhimento, ela traz dentro de si aqueles sentimentos de proteção, né? Aquele sentimento de pertencimento. A palavra alegria, ela traz em si o sentimento de que tudo está fluindo conforme o combinado. Combinado com Deus, o combinado com a natureza, o combinado com todos os seres. A palavra paz nos enche de tranquilidade, de serenidade e principalmente de silêncio. Mas a palavra, elas são movidas, as palavras são movidas por interpretações. E nesse momento, ela mostra o seu lado sombrio, porque as interpretações sempre acabam gerando muita discussão e inúmeras críticas. E as críticas, elas são o resultado da nossa impulsividade. Então, nós falamos antes de pensar, né? E também da nossa imprudência. E essa situação gera muita angústia, muita animosidade, né? Então, levando muitas vezes algumas pessoas a mudar a opinião que tem de si próprio. Mas acredito que tudo pode ser mudado e a proximidade desse mundo dourado, desse mundo de luz, fica cada vez mais próximo quando nós abrirmos um espaço para a espiritualidade em nossas vidas. Quando tomamos a consciência de que somos seres espirituais. E a ampliação dessa consciência nos dá recurso, nos fornece elementos para que consigamos perceber as vibrações que se escondem atrás de cada palavra. Então, uma palavra ela pode ser personificação de poder, de sentimentos, de emoções e é também vibração. A palavra é vibração. Muitas vezes as diferenças não se dão devido ao que se fala, mas sim o como se fala. Nesse sentido, então, eu gostaria de fazer uma sugestão, apresentar uma proposta, ou seja, a partir desse momento, vamos trazer para o nosso universo de pensar a necessidade de criarmos um dicionário pessoal. Um dicionário onde cada palavra traga em si as essências do amor, da paz e, sobretudo, da compaixão. Só assim, acredito que a palavra possa cumprir com excelência a ajuda na construção para esse mundo melhor, para esse mundo dourado que tanto anseia os nossos
corações. Paz para todos os seres. Como você descreveria os seus relacionamentos? Talvez eles sejam leves, divertidos, profundos, ou talvez eles causem muita preocupação, um sentimento de peso, de carga. Mas independente da sua descrição, como você gostaria que eles fossem? E para alcançar essa transformação, será que é necessário que o outro mude? Ou existe algo que eu possa transformar internamente que facilite e comece essa mudança? Os meus relacionamentos mais próximos, eu vivia como se estivesse numa montanha-russa. Onde o carrinho ia, me levava junto, nesse sobe e desce. Quando o outro estava bem, eu me sentia bem, mas quando o outro estava mal, eu me sentia mal. Era como uma profunda dependência em relação à experiência do outro. E pouco a pouco, sem eu mesma perceber, estava me afastando da experiência de ser quem eu realmente sou. E nesse ponto, poder conhecer, começar a estudar e a praticar a meditação Raja Yoga me ajudou a ampliar o meu entendimento de quem eu realmente sou, porque me ofereceu uma perspectiva espiritual, um entendimento mais amplo da minha própria realidade, de eu poder reconhecer e experimentar que eu não sou o meu corpo, eu não sou os meus relacionamentos, eu não sou o meu papel na família, ou a minha profissão, ou a minha nacionalidade. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou um ser de luz, que é consciente de si mesmo. É uma energia que dá vida a esse corpo e que se expressa através desse. E com essa consciência eu pude ir rompendo as limitações do meu próprio corpo e as barreiras das crenças que me impediam de sentir mais contente comigo mesma. Porque havia sempre um sentimento de insatisfação, de insuficiência, e que impactava nas minhas relações, gerando uma expectativa de que os outros deveriam me preencher com algo que me faltava aqui dentro. Mas a verdadeira necessidade da alma é uma necessidade espiritual. E quando a gente consegue entrar em contato com nossa essência, que é espiritual, a gente pode se conectar também com o Ser Supremo, o Divino, Deus, que não é uma coisa que está espalhada em tudo, é um ser como nós, um ser de luz. Só que diferente da gente, ele é sempre constante, ele é sempre pleno. E a sua visão sobre nós nos ajuda a recordar quem realmente somos. Nos ajuda a voltar a experimentar as nossas próprias qualidades. Essa conexão de amor, de paz, de pureza, nos ajuda a preencher os vazios da alma. E quando a gente volta a ter esse autorrespeito, quando a gente volta a experimentar, estar contente com quem a gente realmente é, isso também afeta os nossos relacionamentos. Em vez de tentar tomar dos outros, a gente quer compartilhar tudo aquilo que a gente experimenta internamente, trazendo mais qualidade para os nossos vínculos, trazendo confiança, leveza, liberdade para as nossas relações, permitindo também que os outros se expressem tal como eles são e confiando de que cada um é capaz de ser responsável por suas próprias ações. Então, isso gera mais harmonia. Mas primeiro começando com essa plenitude, com esse contentamento em relação a mim mesma. E logo podendo compartilhar tudo isso com os demais. Eu fui muito inspirada a criar o novo
e a transformar as situações de minha vida através das ações. O Raja Yoga nos ensina a ter uma consciência elevada e a aplicar essa consciência no nosso cotidiano. Porque se não somos capazes de levar o frescor e a alegria que experimentamos na meditação para aquilo que fazemos, ficamos apenas teóricos ou tendo uma experiência apenas a nível mental. Então, um dos primeiros aspectos que eu transformei foi deixar de praticar ações inúteis ou improdutivas, como, por exemplo, certos entretenimentos que não agregavam valor à minha vida e ainda por cima me desconectavam de minha essência ou reforçavam um sentimento interno de vazio. E isso foi bem interessante porque abriu espaço para que eu pudesse desempenhar ações mais nobres, como, por exemplo, o estudo das verdades espirituais, a prática da meditação, o serviço voluntário, que desenvolveu em mim um senso de ser útil. Aprendi também a não mais procrastinar, ou seja, deixar para depois aquilo que é importante. Então, na medida do possível, eu procuro fazer aquilo que é necessário logo, sem deixar para algum momento no futuro. Tem um lema que ouvimos aqui que diz, se não agora, então nunca. E esse lema ele me inspira muito nesse aspecto. Eu também aprendi a ressignificar o meu trabalho. Então ele não é apenas o meu sustento de vida ou meu ganha-pão, mas também se tornou uma escola de aprendizado, através do qual eu tenho a oportunidade de exercitar a espiritualidade. Através das minhas interações e naquilo que eu faço, eu tenho a chance de aplicar os valores da compaixão, da honestidade, da responsabilidade. É também um excelente espaço para desenvolver o diálogo, a escuta ativa e o olhar apreciativo. E em se tratando de um ambiente de tanta diversidade, eu também posso exercitar a aceitação do que é diferente. Aprendi também que se eu quero ter resultados diferentes em minha vida, eu não posso continuar fazendo as coisas da forma como eu vinha fazendo. Olhar para o passado apenas para aprender a lição, jamais para chorar, se lamentar ou ficar presa em uma cena feliz, mas que não está acontecendo nesse momento. Para criar um futuro melhor, eu tenho o agora, no presente, que semear as sementes da paz, do amor, da transformação do inútil e do desperdício em algo que vale a pena. Para isso, eu procuro estar muito alinhada com a minha essência e com a luz suprema, a fonte do amor e do poder, porque, de outro modo, eu não conseguiria refletir em minhas ações a luz da verdade. E, por fim, eu acredito que estou criando a Era do Sol ao ser focada e presente naquilo que faço, seja o que for, mantendo-me consciente de minha força como alma, da minha dignidade e do meu senso de propósito, trabalhando para tornar minha natureza fácil, porque na Era do Sol haverá apenas pessoas descomplicadas e de bem com a vida. E então, você se inspirou em algum desses aspectos? Convido você a também ser um co-criador da Era do Sol. Como crio a Era do Sol
através da visão espiritual. Crio a era do Sol quando me conecto com o olhar divino que recebi como herança da Mãe e do Pai espirituais. O olhar divino é o meu microscópio. Como faz o microscópio, o olhar divino me permite enxergar o invisível, o que os olhos físicos não conseguem. Olho e enxergo a beleza que eu sou e a beleza que o outro é. O olhar divino também é um telescópio. Como faz um telescópio, o olhar divino estende a minha visão para enxergar além dos limites da humanidade. Olho e trago para próximo a imagem da divindade que eu sou e da divindade que o outro é. O olhar divino também é a minha televisão. Como faz a televisão, o olhar divino me permite transmitir para a humanidade inteira como alcançar a autorrealização espiritual. Como fazer as pessoas compreender os 3 aspectos do tempo: passado, presente e futuro. Olho e coopero para que todos nós consigamos sair da caverna das ilusões. Crio a era do Sol com a visão espiritual que eu sou um ajudante de Deus. E como ajudante de Deus, eu me envolvo num único negócio, que é o de remover a tristeza e doar felicidade para o mundo. Crio a era do Sol com a visão espiritual de que tudo o que aconteceu no passado foi bom. O que está acontecendo agora também é bom. E o que vai acontecer é ainda melhor. Crio a era do Sol com o olhar divino que me faz viver desde agora, desde hoje, o futuro de ouro que está logo à minha frente. Assim, colaboro para a restauração do estado da pureza e de paz em mim e nas pessoas. Por fim, crio a era do Sol ao manifestar o olhar de gratidão por ser e existir, por viver e conviver, e por receber e dar bênçãos para toda a humanidade. Olá a todos, saudações de paz. Tem um trecho de um comentário de meditação do curso introdutório a Raja Yoga, que eu gosto muito, e que diz mais ou menos assim, que nós podemos nos tornar ajudantes do Pai Supremo na criação de um novo mundo, de relacionamentos puros, de uma nova sociedade, uma família harmoniosa, de amizades sinceras, verdadeiras e honestas. Eu já ouvi este comentário de meditação inúmeras vezes, mas toda vez que eu ouço novamente, um sentimento
muito bom surge internamente de que, sim, eu quero viver essa era de ouro da sociedade humana e que é possível criar esse mundo novamente. Inclusive, quando o comentário de meditação termina, eu relembro essa frase para aqueles que estão fazendo o curso, para que reforce ainda mais este sentimento de que nós podemos criar um mundo melhor para nós vivermos. E eu penso que esse sentimento também deve ter surgido em vocês, o que é algo muito bom, mas é apenas o primeiro passo. Porque para a criação deste novo mundo, nós precisamos agir para que ele aconteça. Ele não vai surgir simplesmente por mágica, pelo estalar de dedos de qualquer um. E um dos aspectos que eu achei fundamental mudar no meu comportamento para trazer, digamos assim, esse mundo mais próximo, é mudar aquele comportamento de competição e de egoísmo que a sociedade, digamos, que nós criamos atualmente nos leva a ter para um outro padrão de comportamento. Então, essa competição na qual eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser mais inteligente que o outro, ou eu tenho que ter mais posses que o outro para sentir-me bem, isso é um caminho que foi traçado, digamos, pelo sentimento de comparação. Só que a comparação é uma via que a próxima parada é o sentimento de inveja. E se nós seguirmos nessa via, a próxima parada vai ser a decepção. E se não percebemos isso e continuamos na mesma via, a última parada é a depressão. Então, não é um caminho bom para nós traçarmos. E o passo que o comportamento egoísta, aquele onde vivemos a maior parte do nosso tempo simplesmente dedicada a preencher os nossos próprios desejos, ou os desejos de nossos parentes, ou de nossos amigos, sem termos a visão do todo, da sociedade humana como um todo. Isso levou a estarmos no mundo que estamos hoje. Então, eu tenho que mudar esse padrão de comportamento para um padrão de comportamento no qual a cooperação e a generosidade sejam a minha via a seguir. Cooperação no sentido, por exemplo, de sermos mais gentis uns com os outros, quer seja no trânsito, quer seja no trabalho, quer seja na família. Também outro aspecto é que eu tenha uma vida mais simples, onde o impacto da minha existência afete ao mínimo o planeta. E um terceiro aspecto, dedicar um tempo do nosso dia ao coletivo, a servir aos outros. E esse serviço pode ser feito através de palavras, ou através de ações, ou até mesmo através de pensamentos e sentimentos. Como, por exemplo, digamos que você está vendo um telejornal e surge alguma notícia de alguma calamidade natural. Aí a tendência normal é pensar, oh, que horror. Mas se naquele minuto alguém chega e diz, oh, chegou a pizza, aí você esquece de tudo aquilo e continua, digamos, a vidinha normal. Mas nesses momentos, termos como que um gatilho interno, onde ao ouvirmos notícias de pesar em relação a outros
seres humanos ou outras pessoas, que nós tenhamos o sentimento de enviar vibrações de paz, vibração de coragem para eles. Porque, com certeza, isto fará com que se torne mais fácil, digamos, eles atravessarem por aquele processo que estão passando. E, no meu entender, para mim, essa mudança de comportamento só foi possível por causa de 2 aspectos. O primeiro é a percepção do eu como um ser espiritual, de que todos nós somos iguais, e mais do que isso, que todos nós somos irmãos. Vocês já devem ter ouvido esse ponto, digamos, de que todos nós somos irmãos. Mas nós temos que tirar isso do nosso subconsciente e colocar isso de uma maneira prática no nosso consciente no dia a dia, ou seja, realmente vivenciarmos esse sentimento de irmandade coletiva. E um segundo aspecto para que essa mudança se torne possível é termos uma conexão com o Ser Supremo, com o Pai Supremo, aquele que é a fonte de amor e poder, aquele que pode transformar o impossível em possível. Então, para o próximo ano, uma sugestão é que, se você ainda não fez o curso introdutório à meditação Raja Yoga, que faça, porque o curso vai lhe dar as ferramentas para colocar todos esses aspectos que eu comentei na prática. Na atualidade, o curso existe até de forma online e é gratuito. E se você já fez o curso, a sugestão é que frequente as aulas de espiritualidade prática, porque, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. E tem uma segunda parte do ditado que normalmente não é falada, é: tome muito cuidado naquilo que você pratica. Então, saudações de paz a todos e um feliz ano novo e um feliz mundo novo para todos nós. Assim como me posiciono bem fisicamente, também posso criar uma melhor postura mental. E para que isto aconteça, vou direcionando meus pensamentos. Sou um ser espiritual. Sou luz. Dentro de mim, um mundo amplo, um mundo que pede para ser explorado. Até enxergo o eu atual, suas limitações, medos, preocupações, dificuldades. Mas este é o eu superficial, o nascido com as minhas defesas, o que precisa de máscaras, o que sobrevive. Mas sou um ser espiritual. Sou luz. Dentro de mim, um mundo amplo, um mundo que anseia ser explorado. Posso mergulhar mais em minha essência, me conectar com o que me nutre, com o que me fortalece? Sim, vou além dos limites estabelecidos pelo que já conheço sobre mim. Procuro escutar meu silêncio e deixo que ele vá guiando meus sentimentos. Experimento a variedade ilimitada das minhas qualidades inatas. Sou amor puro. Sou felicidade verdadeira. Experimento a satisfação de ser eu, apenas eu, genuinamente eu. Minha essência
é bela, aberta. Minha existência, ímpar e valiosa. Faço parte da grande família humana, outros seres de luz. Sou parte do universo. Enquanto sentada aqui e em contato comigo mesma, naturalmente, estou girando o ciclo de minha existência eterna. Vou me revelando para mim, aos poucos. Um novo eu, o real eu. É confortável estar neste estado interno. É como voltar para casa. Me sinto mais forte, mais segura, com clareza mental. E é a partir deste estado de concentração que me lembro de Deus, que me conecto com Deus. Ele também é luz, mas de todos os seres, Ele é o único, estável em sua natureza. Deus é a referência do que sou, do que posso experimentar sobre mim mesma. Então, deixo que seus raios inundem e toquem a minha consciência e me iluminem. Estou renascendo para o novo. Quaisquer traços de fraquezas sendo transmutados aos poucos, com gentileza, paciência e assertividade. Dúvidas diluídas pela certeza intuitiva, pela fé. Medos pela segurança da eternidade. Confusões pela paz e serenidade. Raiva pela sabedoria do amor. Decepções pelo contentamento estável. É um eu verdadeiro que renasce agora, atendendo ao clamor de todos os seres do universo. É um eu guiado por ninguém menos do que o próprio Deus. Antes, minha consciência perdida numa era de sombras, de incertezas. Agora, enquanto sentada aqui e com tais sentimentos e percepções, usufruindo da minha própria companhia e da de Deus, simplesmente enquanto tendo tais sentimentos simples, mas nobres e genuínos, adentro a era dourada do ser, o autoconhecimento, a autotransformação. Agora é o tempo que me chama. Agora é esse eu divino que me chama. Eu escuto. Eu quero. Meus pés estão no mundo confuso, mas minha consciência, meu mundo interno, estão além, acima, e experimentam a era do sol. Eu escuto. Eu quero. Eu escolho viver na era do sol. Om Shanti.